Olá, crocheteira estilosa, tudo bem com você? Eu sou a Lara, estou mais uma vez aqui no canal da Ficha e Fios para trazer mais um passo a passo incrível para você. Hoje nós vamos crochetar essa almofada de pescoço, olha só que linda, bem colorida, para você fazer aí para a criançada ou até para você mesma estar utilizando. Nós vamos utilizar aqui a cor lilás, o turquesa especial, o verde tropical, o amarelo bebê e o rosa bebê. Porém, você pode utilizar as cores que você desejar. Como vai pouquinho fio de cada cor, você pode utilizar aqueles restinhos de fios que você tem guardado aí para fazer essa peça. Então, nós vamos precisar do fio de malha extra premium 25 milímetros, enchimento, tá? Manta acrílica ou enchimento acrílico, não sei por qual nome você vai encontrar aí na sua cidade. Uma agulha de crochê número 6,5, 4 marcadores de pontos, ou então 4 pedacinhos de fio, para que você possa marcar os pontos, tá? É muito importante ter algo para marcar os pontos, porque nós vamos precisar deles, eles que serão o nosso guia para fazer os aumentos aqui. Vamos precisar também de tesoura e agulha de tapeceiro para estarmos fazendo os arremates, tá? Então, esses são todos os materiais necessários. Vamos agora para o nosso tutorial. Vamos iniciar a nossa peça fazendo correntinhas. Aqui, nós vamos utilizar os nossos 4 marcadores, tá? E aí, você vai contar sempre aqui, ó. Esse primeiro nozinho, nós vamos contar ele como uma correntinha. E nós vamos fazer 10 pontos. Então, aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na alcinha de trás aqui do 10º ponto, a correntinha tem esse formato de Vzinho. Aqui atrás tem esse formato de gominho. Na alcinha de trás do 10º ponto, você vai colocar um marcador. Novamente, vai contar 10 pontos. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E novamente vem com o marcador. Você vai repetir 5 vezes, tá? Vai ter um total de 50 pontos. Então, aqui já tem os primeiros 20, e aí você vai, a cada 10 pontos, você coloca o seu marcador. Ó, finalizou as 50 correntinhas com os marcadores aqui separando a cada 10 pontos, nós vamos voltar trabalhando aqui na parte de trás das nossas correntinhas, fazendo pontos baixos. Então, aqui, ó, a primeira que a gente pula, né? Porque é a nossa correntinha de virada. Você vem na segunda e você vai fazer 9 pontos baixos até chegar aqui no marcador. Então, 1... Para fazer o ponto baixo, você vai passar a sua agulha aqui na alcinha da correntinha. Aqui, o fio que tá preso aqui no seu dedo é o fio que tá vindo do rolo. Você vai laçar ele de baixo para cima. Então, aqui, a sua agulha tá aqui em cima, você vai passar por baixo do fio e ganchar aqui por cima. Traz o seu fio aqui pra frente, dá uma esticadinha pro seu ponto não ficar muito apertado. Fecha essas duas laçadinhas que estão no seu ponto. Então, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos. Chegou aqui no marcador, você vai retirar, deixa ele reservadinho aqui. No ponto que está o seu marcador, você vai fazer 2 pontos juntos. Vai fazer um aumento aqui. 1, 2. Você vai voltar o seu marcador na segunda alcinha. Então, aqui, ó, na alcinha do segundo ponto. Essa alcinha aqui
é referente a esse primeiro ponto do aumento, essa alcinha aqui é referente ao segundo ponto. O seu marcador vai sempre na segunda alcinha, tá? No segundo ponto. Novamente, faz 9 pontos. Aqui, ó, nossa peça já começa a dar esse formatinho de Vzinho aqui, nessa virada, que é o que vai dar o formato na nossa almofada. Então, aqui você vai até chegar lá no próximo marcador, fazendo ponto baixo. Chegou novamente aqui no marcador, retira o seu marcador, faz 2 pontos juntos nessa alcinha que estava o seu marcador, volta o marcador para a segunda alcinha desse aumento. Você vai repetir esse processo até chegar lá na outra ponta. Faz ponto baixo normal até chegar no marcador, chegou no marcador, faz um aumento. Ó, chegando aqui no final, aquele nozinho que eu falei que nós vamos contar como correntinha, nós vamos passar a nossa agulha nessa alcinha aqui debaixo dele e fazer o ponto baixo. Aí, ó, a nossa peça já começa a tomar esse formato aqui, que vai ser o formatozinho ali da nossa almofada, tá? Como eu vou fazer colorida, para cada 2 carreiras, eu vou começar a fazer a troca de cor. Se você vai fazer a sua almofada de uma cor só, é só seguir direto até chegar na quantidade do tamanho que você deseja. Aqui, eu vou fazer 2 carreiras para cada cor. Então, chegou aqui no final, faço uma correntinha, viro a minha peça e vou seguir fazendo pontos baixos. Nas pontas, não tem aumentos, tá? Os aumentos serão sempre aonde está o nosso marcador, que é sempre na segunda alcinha do aumento. Então, é muito importante colocar o marcador no lugar certinho para você não se perder, tá? Não precisar ficar fazendo contagens o tempo todo. Porque quando nós viramos a nossa peça, nós fizemos aqui a primeira carreira, o nosso marcador tá aqui na segunda alcinha. Quando nós viramos, esse marcador passa a estar na primeira alcinha. E é o que vai deixar sempre a nossa peça com esse formato inclinadinho. Então, aqui eu retiro meu marcador, faço o aumento, venho na segunda alcinha desse aumento e coloco meu marcador novamente. Não deixe de colocar o marcador, senão você pode se perder e os aumentos não vão ficar no lugar certinho que vai dar o formato para sua almofada. Aí, aqui você segue fazendo pontos baixos. Não precisa fazer esses pontos muito apertados, tá? E aqui também não precisa ficar contando os pontos, porque o marcador já vai te guiar ali. Caso você não tenha o marcadorzinho aqui de ganchinho, você pode utilizar um pedaço de fio de cor diferente. E aí, você só vem aqui, ó, deixa eu caçar um pedaço de fio. Por exemplo, aqui, ó, um pedacinho do fio. Vou retirar aqui esse marcador. E aí, vou fazer meu aumento aqui aonde ele estava. E aí, eu venho com um pedaço de fio. Caso você não tenha o marcador, ó. Esse fio vai marcar aqui pra você, tá? Aí, aqui eu vou seguir repetindo esse processo até finalizar essa carreira. E aí, vou cortar o meu fio pra fazer a troca de cor. Ó, chegou aqui no final, eu vou fazer a minha troca de cores. Agora, eu vou passar aqui pro turquesa, e aí eu já vou fechar aqui, ó, a correntinha com a cor que eu vou fazer a troca. Então, aqui, fechei a correntinha, viro a minha peça, e aí você vai só repetir o processo.
pontos baixos até chegar no marcador. Aqui eu já vou escondendo esse fio. Aqui na primeira cor, eu já vou cortar, deixando um tamanho aqui, um pedaço de fio para poder fazer a costura depois, tá? E a cor, já deixa essa pontinha aqui de fio. Sigo aqui fazendo os pontos baixos. Chegou no aumento. No marcador aqui, eu faço um aumento. Volto com o meu marcador. Tá vendo? O processo vai ser o mesmo. A diferença é que eu vou mudando de cor a cada 2 carreiras. Nós teremos um total de 10 carreiras, tá? Então, a cada 2 carreiras, você vai trocando a cor, ou se você for fazendo uma cor só, você vai fazer um total de 10 carreiras, repetindo sempre o mesmo processo, fazendo um aumento na onde estão os marcadores. Então, eu vou finalizar aqui as 10 carreiras, e aí eu volto para mostrar para vocês a ordem das cores que eu coloquei, tá? E você também vai fazer 2 peças iguais, que vai ser a parte da frente e a parte de trás da nossa almofada. Depois, nós vamos unir essas 2 partes. Eu vou finalizar aqui as carreiras. Não tem segredo, tá? É só repetir o mesmo processo. Pontos baixos e aumento, pontos baixos e aumento. O aumento sempre aonde tá o seu marcador. Vou finalizar aqui as 2 peças e volto com vocês. Tô finalizando já aqui a segunda parte da nossa almofada, tá? Aí que eu trabalhei com o lilás, o turquesa, o verde tropical, o amarelo bebê e o rosa bebê. E sempre fazendo aquele mesmo esquema, faz os pontos baixos até chegar na onde está o marcador e faz o aumento. Aí, conforme você vai crescendo as carreiras, a distância entre os marcadores vai aumentando, tá? Porque a gente vai sempre fazendo aumentos nas pontinhas aqui, nas quinas da nossa peça. Então, na primeira peça, eu deixei um pedaço do lilás, que foi a primeira cor, para poder fazer a costura aqui da parte de baixo. Aqui na segunda peça, eu vou deixar um pedaço do rosa, aqui da última cor que eu utilizei, para poder fazer a costura aqui da parte de cima. Então, pode deixar bastante fio, porque essa parte aqui é maior, então nós vamos precisar de mais fios para fazer a nossa costura. Então, aqui nas pontinhas que ficam, quando a gente faz a troca de cor, eu vou vir com um pinguinho de cola para dar acabamento e arrematar aqui essas pontinhas, tá? Você pode só deixar o fio escondidinho, pode fazer uma costura ou dar algum nozinho, você faz o acabamento aí da sua preferência, tá? Eu gosto de vir com a cola. Eu utilizo a cola instantânea aqui, até que bonde para artesanato. Fica bem segura, fica firme na peça, tá? Mas aí você vai fazer o arremate da sua preferência. Finalizou aqui, fez todos os acabamentos, agora nós vamos começar a fazer a costura aqui, unindo as 2 partes, tá? Para depois começar a colocar o enchimento. Caso você queira fazer a sua peça menor ou maior, você vai aumentar tanto a quantidade de correntinhas aqui, separando sempre a mesma quantidade de pontos aqui de espaço. Então, aqui nós iniciamos com 10, 10, 10, 10 e 10. Então, por exemplo, se você quer menor, você pode fazer 8, 8, 8, 8 e 8. Então, sempre a mesma quantidade de espaço entre os pontos para ficar certinho. E aí, você vai aumentar ou diminuir a quantidade de carreiras, tá? Quanto mais carreiras aqui você aumentar, mais larga vai ficar a sua peça. E aí, quanto mais correntinhas você aumentar ou diminuir, mais lá, maior ou menor aqui no comprimento
a sua peça vai ficar, tá? Então, para você alterar o tamanho, você vai sempre se atentar à quantidade de correntinhas e quantidade de carreiras. Então, nós vamos iniciar costurando aqui a parte interna, que é a parte aqui do lilás. Vou passar aqui o fio na minha agulha. Aqui, ó, você vai costurar sempre olhando aqui a última carreira, o verso para frente, a frente para fora e o verso para dentro. A outra parte da almofada do mesmo jeito. O verso aqui por dentro e a frente da peça aqui por fora, tá? E aqui nós vamos começar a costura, que é bem simples, tá? Você vai passar, vai pegando as alcinhas, não tem alcinha certa ou errada. O importante é ficar bem alinhada essa peça sua. Aí aqui, ó, na parte aqui de baixo, é alcinha com alcinha. Só aqui nas laterais, nós vamos mudando, né? Vai pegando aqui as alcinhas conforme a nossa peça fica retinha, tá? Aqui é mais fácil porque tem a alcinha das correntinhas, então é mais fácil alinhar uma alcinha com a outra. E aí, dessa forma, você vai fazer por toda a sua peça, essa costura circular, tá? Vai puxando. Vai puxando aqui, ó, como eu deixei um pedaço de fio bem grande, para não ter perigo de faltar fio. Vai passando, vai puxando, alcinha com alcinha, ó. Passo na alcinha aqui, saio na alcinha ali atrás. E aí, vem puxando para fazer essa costura aqui, tá? E aí, dessa forma, nós vamos costurando até chegar lá na outra ponta. Aqui, ó, não precisa apertar demais, tá? Para não ficar repuxada a sua peça. Então, você vai... Então, aqui você vai se atentando, a tensão aqui da costura, para não ficar nem apertado demais, nem frouxo demais, tá? Para ficar uma costura bem bonita aqui na sua peça. Eu vou costurar até chegar lá na outra ponta e volto aqui pra gente fazer o restante da costura. Costurada aqui toda a parte aqui de dentro da nossa almofada, agora nós vamos fazer a costura aqui nas laterais. Porém, nas laterais, a gente não vai vir costurando com a agulha, assim, fazendo essas voltinhas. Para que o nosso acabamento fique mais bonito, nós vamos vir fazendo pontos baixos aqui nas laterais. Então, aqui vai ficar uma pontinha com lilás e a outra ponta com rosa. Caso você queira as duas pontas da mesma cor, é só fazer os pontos baixos do outro lado, com a mesma linha que você fez do lado de cá, tá? Eu vou deixar as pontinhas com cores diferentes para ficar com um acabamento mais bonitinho. Então, aqui eu vou pegar a minha agulha, vou passar aqui, ó, nas duas alcinhas da onde eu acabei de passar o meu fio, onde eu fiz a minha última alcinha de costura, e vou sair na alcinha que está alinhada com ela ali atrás. Faço um ponto baixo. Nas próximas, vamos fazer da mesma forma. Aqui não tem alcinha certa ou errada, tá? O importante é você sempre passar a sua agulha e ela sair retinha ali do outro lado. Com muito cuidado para não ficar um buraco muito grande, ó, que nem nesse daqui ficou. Aonde eu passei minha agulha, ficou um espaço muito grande. Eu vou pegar só as alcinhas aqui de cima e aqui do outro lado da mesma forma. Sempre observando qual alcinha você passa a sua agulha para que saia
o ponto ali atrás mais retinho e que fique aqui, ó, um acabamento mais fechadinho, tá? Não fique um buraco grande na sua peça. Ó, chegando aqui no rosinha, no final, vou fazer um ponto aqui nas duas alcinhas já aqui de cima da correntinha. Vou só ajustar aqui essa alcinha. Para ficar mais fechadinho. Você puxa o seu fio, se tiver sobrado um pedaço muito grande, você pode cortar. E você já vem com esse fio para levar ele ali por dentro da peça. Para não ter risco de soltar depois, nós já vamos prender esse fio dando um nozinho dele em uma das alcinhas aqui de dentro. Então, vou passar ele aqui por dentro da alcinha do próprio ponto que eu fiz, ali por dentro, ó. Trago ele aqui para dentro, venho nas alcinhas aqui de dentro e vou dar um nozinho. Dei o nó, só vou deixar essa ponta aqui por dentro, ó, esse fio aqui por dentro, depois eu coloco o enchimento aqui por dentro dele, para a pontinha da nossa peça ficar assim. Se você quiser, pode vir prendendo aqui com as mesmas cores do arco-íris. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica a seu critério, tá? Agora, nós voltamos aqui para a costura com a agulha. Por isso que é importante deixar um pedaço de fio bem grande, para não ter risco de chegar no final e não dar a quantidade de fio da sua costura. Aí, aqui nós vamos voltar com a mesma costura, ó. Passa nas duas alcinhas aqui, passa nas duas alcinhas aqui de cima. Bem. Nas próximas duas alcinhas da mesma forma. E aí, você vai costurar igual você costurou a parte ali de baixo, tá? Aí, aqui, conforme você vai seguindo a costura da sua peça, que ó, quando tiver mais ou menos aqui, depois desse primeiro aumento aqui, né, da primeira voltinha, você já pode começar a colocar o enchimento. Então, conforme você vai seguindo com a costura, você vai colocando o seu enchimento, tá? Já fiz a costura aqui até depois da primeira quina aqui, né? A primeira viradinha da nossa almofada. Aí eu já vou vir com um pouco de enchimento e vou preenchendo. Você vai levando o enchimento lá por dentro e vai espalhando ele. Por isso que é importante você ir preenchendo conforme você vai costurando, porque se você deixa para preencher quando estiver já aqui, vai ser difícil alcançar aqui a outra ponta para poder espalhar direitinho o enchimento aqui, tá? Então, para ficar com o preenchimento bem igualado, para a almofada ficar bem fofinha, conforme você vai costurando, você vai preenchendo. Então, eu vou finalizar a costura aqui, o preenchimento, e volto com vocês. Finalizando aqui a costura, ó, vou colocar o último restante do enchimento. Vou preencher aqui. Não preencho demais, para ele não ficar muito estufado, mas também não preencho de menos, para ele não ficar vazio lá dentro, tá vendo, ó? De forma que ele fique bem fofinho
e estruturado. Com as mãos, você vai moldando esse enchimento lá dentro, ó, para ficar dessa forma aqui, bem fofinho. Aí aqui, nós vamos fazer o acabamento da mesma forma que fizemos aqui do outro lado, com pontos baixos, tá? Então, a linha aqui vai pegando nas alcinhas e fazendo pontos baixos. Faz aqui o último ponto, puxa o seu fio, ó, tá vendo? Por isso que é importante deixar um pedaço grande. Aqui, quase por mais um pouquinho, não ia dar para finalizar aqui, para poder prender a minha peça. Aqui, ó, como eu disse, caso você não queira cada ponta de uma cor, você pode vir com outro fio, por exemplo, se você quer as duas pontas lilás, você pode vir com o seu fio lilás aqui e começa aqui a fazer os pontos baixos, tá? Dessa forma vai ficar as duas pontas da mesma cor. Aqui é porque eu quero cada ponta de uma cor mesmo, que eu acho que fica mais lúdico, né? Deixa a peça ainda mais artesanal. Aí aqui você vai esconder esse fio. Vou puxar aqui por dentro das alcinhas. Vou sair aqui em uma das alcinhas aqui embaixo. Vou dar um pinguinho de cola e vou puxar a ponta do fio lá pra dentro. Aqui, ó. Dar um pinguinho de cola aqui pra prender esse fio. E aí, eu venho com a minha agulha aqui por dentro. E puxo o meu fio, essa ponta de fio, pra ficar presa lá dentro da peça. E esse aqui é o resultado da nossa peça, a nossa almofada, bem coloridinha. Você pode fazer aí das cores que você desejar, ou se você quiser numa cor só, você pode fazer também, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal da Ficha, já clica no botãozinho vermelho, se inscreva e ativa o sininho de notificações. Dessa forma, sempre que a Ficha postar vídeo novo, você vai ser notificada. Então, você vai receber a informação que já tem um vídeo, você não vai precisar ficar procurando esse vídeo aqui no YouTube, tá bom? Já deixa o seu like também nesse vídeo, porque quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que ele é importante, que as pessoas estão gostando e começa a recomendar ele para outras artesãs e para outras pessoas que têm interesse em aprender crochê. Então, o seu like ajuda para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Quando você fizer a sua peça, lembra de tirar uma foto bem bonita, gravar um vídeo, ir lá no Instagram e marcar @solarecristina e @fichafios. Dessa forma, a gente vai conseguir ver os trabalhos que vocês reproduzem através das aulas aqui no YouTube. E a gente está repostando sempre que possível todas vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima!